do seu foco de atenção. E trazer de propósito uma outra informação e colocar na sua tela mental, você fica prisioneiro ou prisioneira deste tipo de funcionamento. Faz sentido para vocês isso? Então, volto a repetir só para ficar muito claro. A tela mental é como uma tela, como essa que nós estamos vendo aqui. Ela está ali 24 horas por dia, para ser projetado o que for, até sonho. Imaginação criativa, então sua parte criativa dá um rompante criativo, pá, né, na sua tela mental, enfim. Partes que têm medo, né? Circuitos neurais que têm medo, então o que eles vão fazer? Eles vão jogar na sua tela mental as cenas daquilo que eles têm medo. E você então passa a se tornar uma pessoa ansiosa. Porque esses circuitos neurais insistem em projetar na sua tela aquilo que eles temem. E quando aquilo é projetado, o teu circuito neural vai viver a experiência como um todo. Vocês se lembrem que a experiência que o indivíduo vive em cada momento da realidade é global, é total. Todas as células vivem o processo, tá? Por isso é que é holográfico. Mas o foco de atenção, ele tem que estar ajustado, porque se ele não estiver ajustado, a pessoa vai apresentar dificuldades de funcionamento. Agora, o foco de atenção, ele tem vários modos operacionais e todos os modos ao mesmo tempo, né? Então, o nosso foco de atenção, ele é global. Ele captura imagem, ele captura sons, ele captura cheiros, ele captura gostos, ele captura experiências táteis e ele vive na decodificação dessas experiências a experiência emocional. E é como um todo, é global. Agora, se alguma dessas funções do foco de atenção, se alguma tiver mal programada, ou tiver faltando pedacinho de programação, o que vai acontecer? Aquele modo funcional do foco de atenção deixa de acontecer com a qualidade esperada, que é o que acontece no DEPAC. Então, o que acontece no DEPAC? Qual é o problema central do DEPAC? A pessoa ouve o som entra no sistema auditivo, ou ela não percebe um pedaço do som, ou determinadas características do som. Eu não sei se vocês sabem que a parte auditiva tem 200 funções, né? Então, são 200 formas diferentes de capturar sons. Com a idade, a pessoa vai perdendo funções, né? Então, nós que temos mais de 50 anos, né, por mais que a gente ponha aqueles toques diferentes no celular, a gente não consegue ouvir. Não sei se já perceberam isso. E quem é jovem já observou a mãe. Mãe não escuta, o pai não escuta, vocês já perceberam? Por quê? Porque já houve a perda de algumas funções, né, pela exposição ao excesso de barulho que nós vivemos no meio ambiente. Né? O computador faz um barulhão, os lugares que a gente frequenta são barulhentos, enfim, nós acabamos com a idade perdendo algumas funções. Agora, quem tem DEPAC, tá? Normalmente não tem as 200 funções programadas. Tem algumas funções desprogramadas, né? Ou programadas atrapalhadamente, né? Ou tem ausência, ou tem uma presença disfuncional no canal auditivo e
informação auditiva para a tela mental. Então, o que que acontece? Eu já peguei muitos casos de DEPAC assim. A pessoa ouve perfeitamente o som da palavra. Ela sabe exatamente que palavra é, mas ela não consegue saber como escrever aquela palavra. A tela mental dela não funciona para o modo de escrita codificada, porque as letras, gente, são códigos. São códigos que vão representar os sons que nós utilizamos na fala, mas que organizadamente formam a linguagem. Então, eu já peguei muitos casos, a pessoa ouve, sabe, mas na hora de escrever, a tela mental fica branca. Ela não consegue escrever na tela mental. Até trouxemos um caso, né, que foi acontecido em sala de aula de uma aluna nossa da pós, que é a Tânia, né, e o trabalho foi feito pela Beatriz. Cadê a Beatriz? Oi, Beatriz. Então, elas vão contar para vocês, né, o que que elas fizeram. A Tânia, desde sempre, desde que ela começou a ler e escrever, a Tânia sempre trocou algumas letras. Exatamente, ela sabia que era o som, ela tinha certeza que era o som, porque eu chequei quando elas estavam trabalhando, ela tinha certeza do som. Mas na hora de escrever, a gravação que ela fez foi uma gravação com dúvida. Então, a programação dela era uma programação com dúvida. Então, ela não sabia nunca se era M ou N, apesar de ter ouvido N e saber que é N. É, exatamente, só que ela não conseguia ver a imagem, o código da letra N aqui na tela mental.